Olá, meu nome é Aline, eu sou enfermeira do Serviço de Educação Permanente em Saúde do Hospital Cardoso Fontes e hoje nós vamos conversar sobre os cuidados de enfermagem na nutrição enteral. O conteúdo da nossa aula hoje vai estar baseado na diretriz Braskem de enfermagem em terapia nutricional oral, enteral e parenteral. E por que falarmos sobre isso? Estudos apontam dados alarmantes sobre desnutrição no âmbito hospitalar, com uma incidência alta de aproximadamente 50%. Isso vai acarretar perda de peso nos pacientes, risco de lesão por pressão, infecções, aumento do tempo de internação e também aumento dos custos hospitalares. E qual é o nosso papel na nutrição enteral? Sem dúvida nenhuma, pela complexidade, a nutrição enteral ela contempla atuação transdisciplinar. Isso para que a gente evite riscos, complicações e garanta também a segurança no processo assistencial. Porém, quando a gente fala de equipe de enfermagem, enfermeiros e técnicos possuem um papel fundamental na nutrição enteral. Isso pelo maior tempo de permanência em contato com os pacientes, o que vai favorecer a comunicação profissional-equipe, profissional outros membros da equipe, profissional-paciente, profissional-familiares. Também por ser responsável pela administração da terapia, sempre baseada nos protocolos assistenciais, por estar constantemente realizando monitoramento dos resultados e também efetivando ações de educação em saúde. Aqui nesse slide a gente pode ver as indicações e contraindicações da nutrição enteral. Então a nutrição enteral ela vai estar indicada na presença de trato gastrointestinal funcionante e impossibilidade de alimentação pela via oral, ressaltando que é obrigatória a presença da estabilidade hemodinâmica para o início da terapia. E como contraindicações, nós temos quadro de choque, hipoxemia e acidose persistente, sangramento de trato gastrointestinal, conteúdo gástrico maior que 500 ml no período de 6 horas, isquemia ou obstrução intestinal, síndrome compartimental abdominal e fístula de alto débito, sem possibilidade de nutrição enteral distal à fístula. Aqui nós destacamos algumas condições ou necessidades para a nutrição enteral. Então, pacientes com câncer, câncer de cabeça e pescoço, ou gastrointestinal superior, doença crítica, trauma, transtornos neurológicos e musculares que englobam neoplasia cerebral, acidente vascular encefálico, demência, miopatia e doença de Parkinson, distúrbios gastrointestinais como fístula enterocutânea, doença inflamatória intestinal e pancreatite leve, insuficiência respiratória com intubação prolongada e ingestão oral inadequada, nos casos de anorexia nervosa, dificuldade para mastigar ou engolir e depressão grave. A nutrição enteral ela possui duas apresentações, sistema aberto ou sistema fechado. As duas apresentações são benéficas aos pacientes. No sistema aberto, ele vai exigir a manipulação e reconstituição com água. Pode ser preparada tanto no ambiente hospitalar como no ambiente domiciliar e possui validade de até 4 horas até o preparo. O sistema fechado ele é uma dieta envasada industrialmente, num frasco totalmente vedado, que é elaborado principalmente para reduzir o tempo de manuseio e, consequentemente, o risco de contaminação. Então, no ambiente hospitalar, a nutrição enteral no sistema fechado, ela acaba sendo mais indicada. Isso pelos benefícios relacionados à produção, como eu falei, porque não vai necessitar de ser manipulada, vai reduzir os riscos de contaminação, ela também possui uma maior variedade de fórmulas disponíveis e a gente consegue garantir um melhor aporte calórico proteico aos nossos pacientes. E sobre as possibilidades de acesso para a administração da nutrição enteral, sem dúvida nenhuma, a seleção do acesso ela deve estar relacionada à avaliação do histórico do paciente e as suas comorbidades. A gente precisa considerar também o tempo previsto para essa terapia de nutrição enteral, possíveis alterações anatômicas do paciente, casos de disfagia persistente, gastroparesia e alterações neurológicas. Então, a gente precisa considerar sempre previsão do uso da dieta a curto prazo ou longo prazo, condições clínicas do paciente, tolerância da nutrição e risco de broncoaspiração. O principal acesso para a administração da nutrição enteral de curto prazo, e quando a gente fala curto prazo, segundo a literatura, é até 4 semanas, é a sonda enteral, que pode ser inserida por via oral ou nasal, e a longo prazo, acima de 4 semanas, a gastrostomia, o GTT, como a gente conhece, que é um tubo de alimentação que é inserido diretamente no estômago por cirurgia aberta ou via endoscópica. Aqui a gente tem um esquema
demonstrando uma GTT, tá? O estômago, balão, parede abdominal e a sonda. Na impossibilidade da inserção gástrica, existe a recomendação da jejunostomia, que é a inserção do tubo ou a sonda diretamente no intestino delgado, como a gente consegue ver aqui também nessa figura. Existem indicações específicas para o uso ou não de bombas de infusão na nutrição enteral? Então, as bombas de infusão elas são indicadas nas situações em que há necessidade de precisão e segurança na administração de volume prescrito da dieta enteral. E a diretriz Braspen traz para a gente como nos casos de pacientes graves ou neonatologia e pediatria. A bomba infusora na terapia de nutrição enteral, ela vai possuir alguns parâmetros que facilitam o nosso acompanhamento, né? Então, a gente consegue mensurar a taxa de infusão, que é a quantidade de volume administrado em determinado período, o volume infundido, volume determinado a ser administrado, volume total, a quantidade da solução acondicionada no reservatório para ser administrada, e tempo de infusão, que é o período que a gente deseja administrar a solução. Agora nós vamos falar sobre os principais procedimentos de verificação durante o recebimento e a instalação da nutrição enteral. Então, o risco de contaminação da dieta, tanto no sistema aberto quanto no sistema fechado, ele pode ser reduzido em todas as etapas de recebimento e instalação da nutrição enteral pela adoção de protocolos institucionais. Esses protocolos eles envolvem a higienização correta das mãos, a proibição do uso de adornos, desinfecção da superfície e o uso de conexões adequadas. As boas práticas em terapia de nutrição enteral, elas recomendam a utilização de um checklist. Então, vamos falar sobre alguma dessas etapas. A gente precisa proceder à inspeção visual da nutrição enteral antes de administrá-la, observar as informações contidas no rótulo, como o nome do paciente, número do leito, número do prontuário, a composição da nutrição, o volume total, velocidade de administração, via de acesso, data e hora da manipulação, prazo de validade, entre outras informações. A gente precisa também observar os princípios de boas práticas por meio da desinfecção das conexões da sonda e na troca do equipo com álcool a 70%, observar o prazo de validade da nutrição enteral, confirmar a localização da sonda e a sua permeabilidade antes de iniciar a administração da nutrição enteral, adaptar o equipo de infusão adequado ao recipiente contendo a nutrição e administrar a nutrição enteral cumprindo rigorosamente o prazo estabelecido. Então, a verificação desses itens ela é uma barreira de segurança tanto para garantir a qualidade e a segurança na terapia nutricional enteral. A perviedade dos acessos enterais é um dos assuntos mais importantes da nossa conversa hoje. Isso porque a obstrução é uma das causas mais comuns de complicações na administração da dieta enteral e medicamentos pelos dispositivos enterais, como nós já vimos, que podem ser as sondas, as gastrostomias, gastrojejunostomias e jejunostomias. Então, a prevenção ela vai ser sempre a melhor estratégia para que a gente gerencie os riscos de obstruções. E quais são as principais recomendações que a gente pode destacar no manejo dos acessos enterais? Então, a gente vai abordar rapidamente 3 aspectos: o diâmetro dos acessos enterais, a lavagem na administração de medicamentos e a lavagem na administração da nutrição enteral. Com relação ao diâmetro dos acessos, a gente deve utilizar preferivelmente dispositivos com diâmetros maiores, levando em consideração também sempre o conforto do paciente. Lúmens com diâmetros maiores, eles vão apresentar um melhor fluxo e também uma menor probabilidade de obstrução por medicamentos ou fórmulas com alta viscosidade. E se a gente precisar administrar um medicamento com uma dieta enteral em curso? É importante lembrar que os medicamentos eles precisam ser administrados individualmente. E a gente vai precisar também realizar a lavagem do dispositivo antes, entre e após cada administração. Primeiro passo, então, a gente vai pausar a dieta e lavar o dispositivo com pelo menos 20 ml de água antes de administrar o medicamento. Administra o medicamento, lava novamente o dispositivo com 20 ml de água. Se houver um outro medicamento a ser administrado no mesmo momento, a gente administra o medicamento e lava o dispositivo com pelo menos 20 ml de água. Um outro cuidado que está relacionado à manutenção da perviedade dos acessos enterais é a lavagem dos acessos durante a administração da dieta enteral. Então, nós separamos 2 tópicos para vocês: a lavagem na administração de dieta enteral intermitente. A orientação é que a gente lave o dispositivo antes e após a administração da dieta com no mínimo 20 ml de água.
E com relação às dietas interais contínuas, a orientação é que a gente lave o dispositivo de 4 em 4 horas até 8 em 8 horas, com no mínimo 20 ml de água. Eu falei algumas vezes aqui em lavar os dispositivos com 20 ml de água, mas eu queria chamar a atenção de vocês para algumas situações. Se o paciente estiver utilizando uma GTT com calibre superior a 20 French ou uma gastrojejunostomia, ao invés de 20 ml, recomenda-se que essa lavagem seja feita com 40 ml de água, tá? E a gente também precisa sempre levar em consideração as condições clínicas do paciente. Então, não é uma receita de bolo. Se esse paciente possuir restrições hídricas, esses volumes eles precisam ser reavaliados. Ainda sobre a administração de medicamentos pelos acessos interais, a gente sabe que a via interal ela é muito empregada para administração de medicamentos, mas que é uma via totalmente diferente da via oral. Então, por isso é fundamental que a gente adote algumas medidas para o preparo desses medicamentos. Então, os medicamentos, eles nunca devem ser adicionados diretamente nas fórmulas de nutrição interal e devem ser administrados separadamente, como nós acabamos de falar. Isso devido aos riscos de incompatibilidade, possível obstrução das sondas e até mesmo alteração das respostas terapêuticas. Então, aqui a gente chama a atenção que medicamentos que estão na forma em pó, inclusive aqueles que são obtidos através da trituração das formas farmacêuticas sólidas, eles precisam ser diluídos para que possam ser adequadamente administrados e absorvidos. E medicamentos com alta viscosidade ou osmolaridade também pode ser necessário a diluição. Esse é um tema muito extenso, com muitas particularidades, não daria para que a gente abordasse aqui nesse momento dessa nossa discussão. Então, eu estou deixando aqui em destaque 2 vídeos que nós temos no nosso canal. Um que faz parte do programa de capacitação em farmacologia básica, que é sobre administração de medicamentos por sonda, que foi realizado pela farmacêutica Beatriz Rolim. E um outro segundo vídeo, administração segura de medicamentos por sonda nasointeral, que foi gravado pela enfermeira Luana Pestana. A terapia interal, ela pode estar associada a potenciais complicações. Eu trouxe para vocês algumas dessas complicações segundo Potter, suas principais causas, intervenções de enfermagem terapêuticas e preventivas, eu vou deixar aqui para consulta. Então, como principais complicações, a gente traz a constipação intestinal, diarreia, distensão abdominal, cólica, náuseas e vômitos, pneumonia por aspiração, irritação nasofaríngea, deslocamento do tubo e, sem dúvida nenhuma, a mais prevalente, a obstrução do tubo, ou do dispositivo de acesso interal. Para que a gente otimize a oferta proteico-calórica prescrita para os nossos pacientes e também minimize os riscos de complicações, a Braskem, ela sugere um plano de cuidados de enfermagem, que deve ser instituído para o monitoramento da infusão da nutrição interal. Então, o que a gente traz aqui como destaque? O registro de informações relacionadas à data e horário da instalação da nutrição interal, nós já falamos sobre isso. Monitoramento da infusão da dieta, considerando maior frequência em pacientes críticos. Registro do número de horas em que a dieta foi infundida versus o número de horas programadas. Protocolos que reduzam pausas na infusão da dieta interal ou que permitam compensações quando possível. Implementação de um processo de melhoria contínua com análise de erros que envolvam a infusão da nutrição interal. Adoção de bombas de infusão, procurando garantir a infusão adequada e no tempo programado. Monitoramento de sinais e sintomas sugestivos de intolerância, como distensão abdominal, náuseas, diarreia e volume residual gástrico. Elevação da cabeceira em pelo menos 30 graus, a menos que seja contraindicado. Utilização de checklist de verificação para alinhamento das ações. Incentivo à educação permanente e treinamento da equipe multiprofissional, que a gente está fazendo aqui hoje. E revisão de protocolos assistenciais adequados à legislação e rotinas institucionais. E por último, mas não menos importante, esse slide ele trata sobre o posicionamento da sonda interal. Isso porque quando a gente fala de terapia de nutrição interal, a gente sabe, pela nossa prática clínica, que um dos dispositivos mais utilizados para a administração
da nutrição enteral é a sonda enteral. Então, qual seria o melhor método de confirmação do posicionamento desse dispositivo? A radiografia ela é considerada o padrão de referência para verificar esse posicionamento, porque a radiografia ela vai permitir a visualização do dispositivo em relação às estruturas anatômicas do paciente. Só que a confirmação ela é dependente da qualidade e da interpretação da imagem pelo profissional. E a espera para a realização desse exame, da radiografia, pode ocasionar um atraso no início da infusão da dieta enteral, porque nem sempre está disponível lá em tempo real no momento que a gente precisa. Então, a literatura traz para a gente outras técnicas alternativas que podem nos auxiliar nessa avaliação, como a verificação do pH, a capnografia, guia eletromagnético e a ultrassonografia. E quando a gente fala da ultrassonografia, o emprego dessa tecnologia tem ganhado cada vez mais espaço em unidades de terapia intensiva, auxiliando o enfermeiro na tomada de decisão à beira-leito. Possui como vantagens ser um exame que não é invasivo, não expõe o paciente à radiação e vai permitir a visualização em tempo real, que favorece a verificação diária da localização da ponta da sonda. Mas, como desvantagem, a gente precisa ter o aparelho disponível, o aparelho de ultrassonografia, e também profissionais capacitados para sua realização. Importante a gente destacar que dos métodos aqui citados, a ausculta ela precisa ser desencorajada. A gente sabe que o método mais empregado pelos enfermeiros na prática clínica durante muitas décadas foi a ausculta na região epigástrica, mas a literatura de um tempo para cá já contraindica esse método. Isso porque ele pode trazer para a gente um erro de interpretação dos achados, pela possibilidade da gente conseguir auscultar bolhas gástricas na região epigástrica, independente da localização da ponta da sonda. Essa sonda estando localizada no estômago, no esôfago ou no trato respiratório. Aqui eu trouxe para vocês alguns vídeos que nós temos no nosso canal, que tem relação com a temática que foi abordada hoje. Então, nós temos um vídeo, sondagem nasointeral, abordagem teórica, o outro que fala sobre abordagem prática, um outro vídeo que aborda cuidados com a pele, aplicação do processo de enfermagem ao paciente com sonda nasointeral, segurança do paciente na terapia nutricional enteral, notificação de eventos adversos, administração segura de medicamentos pela sonda nasointeral e administração de medicamentos por sonda, que faz parte do programa de capacitação em farmacologia básica. Vocês conseguem acessar esses vídeos no canal Educa Permanente. Então, assim a gente finaliza a aula de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos. Obrigada.